Esta semana, na Escola Bíblica, nós vamos falar sobre os desigrejados. E eu trouxe um texto aqui que é de Livelto de Figueiredo, do Portal DBD, que eu achei interessante. Ele se baseia em Atos, no capítulo 1, versículo 12 ao 14. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O movimento dos desigrejados não é algo que está acontecendo estritamente pela insatisfação de algumas pessoas dentro das igrejas. Não é só isso. O projeto do mal é maior. Os seus princípios têm raízes nas ideologias do socialismo, bem como do comunismo. As pessoas rompem qualquer tipo de laço exclusivamente com as instituições, mas não rompem com as confissões dogmáticas. Reconhecem a necessidade do batismo, da ceia do Senhor e da vida piedosa, mas sem uma imposição sobre locais de adoração e sem um ministério eclesiástico oficial. Um tipo de prática religiosa mais informal e rompida definitivamente com as estruturas institucionais. Portanto, trata-se de uma proposta religiosa que consiste em apresentar uma nova perspectiva de compreender o cristianismo e a participação na comunidade eclesial sem a necessidade de uma instituição reguladora. Desta forma, os desigrejados não possuem uma organização definida e apresentam-se como um fenômeno amorfo. Essas pessoas tentam não dar uma formação organizacional ao movimento. Na maioria das vezes, acabam se agrupando em algum local com hora marcada e com a presença de alguma liderança. Alguma liderança. Isso é, quase nenhuma. Eles entendem que todos formam o corpo da igreja, o que significa a não necessidade de pertencer ao hall de membros ou se reunir em um templo institucional. Até que ponto há alguma sensatez nisso? Não há sensatez nenhuma. Como disse acima, isso tem raiz nas ideologias comunistas. O grande problema que o homem enfrenta consigo mesmo está na deficiência em crer naquilo que tem aparência de absurdo. Porém, quando se tem um estrategista como Satanás, é sempre prudente, sempre, está sempre com os dois pés atrás. Como sabemos, Satanás desde o início vem tentando desmoralizar Deus. E embora ele esteja consciente que lhe resta pouco tempo, todavia, ele é capaz e perspicaz no modo de seduzir as pessoas. Ele é muito sagaz, muito mau. Há uma teoria denominada marxismo cultural, que desde a década de 90 vem sendo disseminada como uma estratégia para que uma sociedade saia do capitalismo e chegue ao comunismo, ou seja, um plano para a dominação da ideologia marxista. Isso não aconteceria pelo uso da força e da revolução armada, já que os seguidores do marxismo teriam percebido que tal método fracassara. Sair matando todo mundo, isso não funcionou. A revolução cultural, como pessoas chamam, se daria através de mudanças gradativas na cultura da nação e pela implementação dos dogmas da esquerda nos indivíduos. Dessa forma, o comportamento e a mentalidade da população seriam alterados, abrindo portas para que o comunismo fosse instaurado. Eles mudariam tudo culturalmente. Você entende que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor não são apenas fruto de uma sociedade futurista? Isso tudo tem o dedo do diabo. Abra o seu olho. Leia a palavra de Deus. Não se entregue a essas teorias ou comportamentos comunistas, socialistas. Isso tudo é uma mentira, é uma grande mentira. Eles querem a divisão. Eles querem separar você de Deus. Eles querem que os crentes, os cristãos, não sejam unidos, que estejam divididos. Jesus faz ao contrário, gente. É tão simples. Você vê o mal e você vê o bem. Um
quer separar, o outro quer unir. Todos juntos, prestando culto ao nosso Deus, em comunhão. Seja qual for a instituição, batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, metodista, mas que estejamos juntos, adorando ao Senhor, prestando culto ao nosso Deus, para a honra e glória dele. Pense nisso, pense sobre esse assunto, medite. Esteja em comunhão com os seus irmãos, em adoração ao nosso Senhor. Em nome de Jesus. Fique na paz. Amém.